Saúdo a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Jadson, da cidade de Batatais, Assembleia de Deus Adebrais. Eu venho hoje especificamente trazer uma palavra diretamente do céu para o seu coração. O que eu vou falar aqui é para você que parou um tempo para ouvir esta mensagem, esta reflexão. Se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Para nossa meditação no dia de hoje fica a história entre Davi e Golias. Quem não conhece Davi e Golias? Todo mundo conhece. Mas quando nós abrimos a Bíblia no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, onde retrata a história, um enfrentamento entre Davi e Golias, nós passamos sempre pelo Espírito Santo a receber algo de novo. Porque a Bíblia não é como um aplicativo que precisa ser atualizado, mas o próprio Espírito Santo cuida de nos trazer aquilo que vai alimentar a nossa alma. Eu tive o cuidado de fazer algumas anotações a respeito da história de Davi e Golias. O exército de Israel agora está em guerra contra os filisteus, mas os filisteus propõem para Israel agora um enfrentamento contra Golias, e só enfrentando Golias já bastava para dar como perdido a guerra se Israel matasse Golias, mas é procurado dentre os homens de Israel e ninguém consegue. Certo dia, Jessé, o pai de Davi, manda Davi ao encontro dos seus irmãos e entregar algumas encomendas diretamente do pai. Quando Davi chega no acampamento dos filhos de Israel, ele vê os homens com semblante triste, caído, e ele procura saber o que está acontecendo. Entre homens tão valentes, entre homens de guerras, homens que não enfrentaram a primeira guerra, mas sim várias guerras, agora estão com semblante caído, tristes, desanimado, e ele olha e vê que aquele não é um cenário para se enfrentar uma guerra, porque o cenário de se enfrentar uma guerra é encontrar soldados em pé, soldados com aquele entusiasmo, com aquela alegria, com aquela empolgação para enfrentar e vencer os inimigos. E ele busca conhecer aquela situação que agora está acontecendo ali. Alguém chega até ele e diz: o exército dos filisteus propôs para o exército de Israel que o homem que derrubar o gigante Golias da cidade de Gate serão os vencedores, e a partir daí o exército dos filisteus serão escravos para sempre do exército da nação de Israel. Mas até agora a gente não encontrou ninguém que vencesse. Eu passo a dizer uma mensagem aqui para você a respeito do que eu escrevi, que diz assim, que não importa o tamanho do seu inimigo, mas sim o tamanho da sua fé. Porque Davi não era soldado, não tinha trajes de soldado, não tinha capacidade de um soldado, não tinha nem o físico de um soldado, mas ele enfrentou o que muitos soldados não enfrentam. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu fiz 5 anotações aqui a respeito da história de Davi e Golias. Davi, quando ele passa a tomar conhecimento, a Bíblia deixa bem enfatizado no capítulo 17, versículo 24, deixa bem explícito que Israel temia grandemente o inimigo. Eu passo a meditar e a entender que em um certo período de tempo houve uma amnésia na cabeça dos filhos de Israel, esquecendo o tamanho do seu Deus, a vitória que Deus
trouxe para Israel durante toda aquela trajetória daquela nação. Mas quando Davi, ele sabe de tudo que está acontecendo, ele passa a questionar e diz: quem é esse incircunciso aí que enfrenta o Deus de Israel? Porque ele não afronta tão somente a nação, o exército, ele afronta o Deus vivo, o Deus de Israel. E se não há ninguém nesse acampamento aqui que tem fé, eu o enfrentarei. Você tem fé? Então você já venceu suas batalhas. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Em 1 Samuel 17, 28, nós temos que Davi é menosprezado pelo seu irmão Eliabe. Davi, ele, quando chegou, tomou conhecimento, a Bíblia diz que subiu uma ira do irmão mais velho, Eliabe, e ele humilha perguntando: aonde você deixou as ovelhas? Seu lugar é cuidar das ovelhas, você tem que voltar para o deserto, aqui não é o seu lugar. Quantas pessoas não têm dito por aí que onde você está não é o seu lugar? Seu lugar é sim, seu lugar é onde Deus lhe colocou. Muitos vêm com essa perspectiva, com esse desejo, essa vontade de tirar você de onde está. Mas onde você está, você não chegou por acaso. Porque no capítulo 10 e versículo 23 de Jeremias, a Bíblia diz que não é do homem o caminhar, nem do homem o dirigir os seus passos. Então, aonde você foi, aonde você está sendo sempre guiado por Deus. Então, se você está enfrentando uma batalha, não deixe o inimigo lhe desmotivar. Porque Davi tinha um inimigo que era Golias, mas antes de chegar até Golias, ele tinha que passar por todas as afrontas que tinha dentro do próprio exército de Israel. Quantas afrontas você não tem passado dentro de casa, na congregação onde está? É porque o nosso inimigo, até onde nós devemos chegar, ele sempre surge uns antes, para tentar nos impedir de batalhar e de alcançar a vitória. Davi, porém, a Bíblia deixa bem claro que ele se desvia de Eliabe, e os demais falam novamente o que está acontecendo, e então tudo o que Davi fala, Davi diz: esse homem é um incircunciso, ele não pode enfrentar o Deus de Israel dessa forma e ficar assim. E aí aquelas palavras chegam ao rei Saul, e Saul vai até ele e diz: você que quer enfrentar, você não pode, meu filho. Golias é um homem de grandes batalhas, ele é um homem desde a sua mocidade, que ele vem de guerras. Você é novo, Davi, você não pode enfrentá-lo. Davi diz: olha, Saul, escuta aqui uma coisa, veio um urso, veio um leão atacar as ovelhas, e eu corri atrás para salvar as ovelhas, e quando o urso e o leão vieram em minha direção, eu os matei. Quem é este homem para que eu não possa fazer o mesmo? Porque o Deus do céu me dá força para mim lutar. Saul, agora convencido, ele chega e diz: muito bem, meu filho, você quer, você vai enfrentar. Primeiro, era para o rei ter dado uma motivação, não deu. Segundo, era para o rei ter dito a Davi: se em nome do Senhor você já venceu. Não, a primeira coisa que ele faz é desmotivar, porque é isso que fazem, é tentar fazer você desmotivar, é tentar mostrar a grandeza do inimigo. Mas enquanto Saul mostrava a grandeza de Golias, Davi estava mostrando o tamanho do Deus de Israel. Agora Davi põe as vestes reais, mas ele não era rei. Se você pôs as vestes reais sem ser rei, não adianta. Você pode até um dia ser rei,
pode até vestir as vestes reais, mas espere o seu momento certo. Porque um dia Davi vestiu as vestes reais, um dia Davi se tornou rei, mas até esse momento ele não podia vestir as vestes de um rei, ele não podia se portar como um rei. Sabe o que essa palavra quer dizer? Quer dizer que você vai vencer com o que tem e vai chegar aonde tiver de chegar no momento de Deus. Então não tente usar as armas dos outros, use aquilo que Deus tem te dado para você vencer as batalhas. Então Davi, ele não só foi humilhado pelo seu irmão Eliabe, não só foi humilhado pelo rei Saul, agora no encontro com Golias ele é mais uma vez humilhado. Golias diz: você pensa que eu sou um cão para você vir com pedras? Eu vou matar você e vou entregar a sua carne às aves. Humilhação, afronta e desprezo. É isso que muitas vezes estamos enfrentando. Porque quando o inimigo vem em nossa direção, a primeira coisa que ele usa é uma arma muito poderosa, são palavras. São palavras que ele vem dizer para humilhar, para menosprezar, para pôr você na lama, na cinza e no pó. Mas o nosso Deus é grande, o nosso Deus é aquele que levanta do pó e das cinzas. Glória a Deus. Então não deixe que palavras o afrontem, porque Davi, antes de lançar uma pedra nele, Davi também revida, mas com palavra. Perceba um detalhe que passa muito desapercebido. Davi, ele diz: eu não vou a ti, Golias, com o meu alforje, com a minha pedra. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então não foi a pedra que venceu Golias, foi a fé de Davi. Foi a fé dele. Golias disse: eu vou a ti com a minha espada, com a minha lança. Ou melhor, Davi disse: você vem a mim com espada e com lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Golias era um gigante em torno, a Bíblia vai dizer, de 3 metros de altura, quase 3 metros de altura. Contando a sua espada, a sua couraça, a Bíblia diz que tinha quase 60 quilos. Só a ponta da lança de Golias era de ferro e pesava em torno de 7 quilos. O inimigo, de fato, é para amedrontar qualquer homem. Mas Davi, cheio do Espírito, cheio de Deus, ele não se intimidou com os quase 3 metros de altura de Golias, com os seus 60 quilos de couraça e espadas, com os 7 quilos da sua lança de ferro. Ele não se intimidou. Sabe por quê? Porque quando a sua fé em Deus, o seu conhecimento de Deus for maior, você nunca vai se intimidar com as afrontas, com o tamanho, com a origem, com a história do inimigo, porque maior do que o inimigo é o nosso Deus. Maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, nós aqui aprendemos com essa história de que lutas enfrentamos todos os dias. Todos os dias há uma batalha para nós enfrentarmos, mas o nosso Deus não muda. Nós temos que permanecer na posição de soldados, não esquecendo quem foi, quem é e quem sempre será o nosso Deus. E para nós vencermos, a nossa fé tem que estar em alta, a nossa comunhão com Deus tem que estar em alta. Você que está longe de Deus, longe da palavra, longe do Espírito Santo, busque se reconciliar com Ele, porque é o único meio que você tem para vencer os males que te atormentam, os vícios, as drogas, prostituição, tudo isso.
são aparentemente grandes Golias. A batalha que você enfrenta no casamento, com os filhos, em casa, na rua, na empresa, aparentemente são grandes Golias. Mas você não vai enfrentar com o alforje, com pedras, com a sua habilidade de atirar pedras. Você vai enfrentá-los em nome do Deus de Israel, porque Ele tem todo o poder e a vitória já é garantida. Então guarda essa palavra no seu coração. Deus já te deu a vitória. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas para vencer, você tem que estar em conexão com Ele, pois é impossível vencermos o inimigo sem que o nosso Deus esteja do nosso lado. Aqueles que têm o semblante caído, aqueles que estão desmotivados, como foram os soldados ali de Israel no acampamento, eles esqueceram do tamanho da glória do nosso Deus. Mas sejamos hoje como Davi, que vai para cima com sua fé, com a sua motivação e com o conhecimento que tem do Deus vivo. Um humilde pastor de ovelhas alcançou e venceu o que grandes guerreiros no exército de Israel não conseguiram. Isso ficou para a história até os dias de hoje e ficou para a nossa vida como uma grande lição de que não tem ninguém nem nada acima do nosso Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida agora e para todos sempre.